Olá, minha amiga, como você está? Tudo bom? Nós estamos aqui a caminho da Páscoa e essa semana a gente está meditando sobre a cruz antes e depois. O que aconteceu antes da cruz e o que aconteceu depois, e a gente está trazendo algumas reflexões dessas últimas semanas de Jesus antes de chegar à cruz. E hoje o subtema de hoje é negação e fracasso. Se o público fosse entrevistado, é quase certo que Pedro ganharia a votação como o discípulo número 1 de Jesus. Para ser mais justo, nós sabemos mais sobre Pedro do que qualquer outro discípulo. Principalmente por causa de quem Pedro era e suas ações, suas atitudes, Pedro era ousado, mesmo que impetuoso às vezes, e sempre parecia ser o centro das coisas. Algumas vezes ele teve grande sucesso, como por exemplo quando ele andou sobre as águas ou confessou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Em outros momentos ele falhou, como por exemplo quando ele começou a afundar enquanto caminhava sobre as águas, ou quando ele tentou contradizer Jesus, depois dele ter proclamado Jesus como o Filho de Deus. Pedro tinha muitas histórias de sucesso e fracasso, como estas histórias indicam. Finalmente, nós sabemos que Pedro foi essencial para espalhar o Evangelho e um líder no primeiro século da igreja. Ele pregou o primeiro sermão no dia de Pentecostes. Ele foi o primeiro a proclamar o Evangelho aos gentios. Ele escreveu vários livros do Novo Testamento. E ele foi provavelmente a fonte do conteúdo de Evangelho de Marcos. Pedro foi fiel até o fim, foi um mártir por causa da sua fé. Pedro é definitivamente um herói da fé. Mas ele também nos mostra que ele teve um dos maiores fracassos na história. Quando Jesus foi preso, Pedro seguiu à distância. Ele esperou os procedimentos para tentar ver e ouvir o que estava para acontecer, Ele não defendeu Jesus, mas pelo menos ele estava lá. Enquanto ele esperava para ver o que iria acontecer com Jesus, ele foi acusado de ser um seguidor de Jesus em 3 diferentes momentos. No primeiro momento, ele simplesmente negou. No segundo momento, ele negou mais agressivamente, usando um juramento. Na terceira vez, Pedro explodiu, pontuando a sua negação com palavras impróprias, conforme ele começou a praguejar e jurar. Está lá em Mateus, capítulo 26, dos versos 74 e 75. O fracasso de Pedro está escrito em todos os registros dos 4 evangelhos. E talvez é a mais conhecida negação de Jesus de todos os tempos. A história de Pedro fala-nos que o fracasso não nos define nem determina o nosso futuro. Eu vou repetir isso para você. O fracasso, o exemplo da vida de Pedro nos mostra que o fracasso não nos define nem determina o nosso futuro. Essas são as boas notícias. Muito frequentemente, nós permitimos que os nossos fracassos nos definam, porque nós não sabemos como lidar com as situações de fracasso. A história de Pedro nos ajuda a entender o que nós podemos fazer quando nós falhamos. A primeira coisa que Pedro fez quando ele falhou foi reconhecer. O galo cantou e Pedro imediatamente percebeu o que é que ele tinha feito. Ele não tentou racionalizar com base nas suas circunstâncias extremas. Ele não mudou a culpa ou justificou as suas ações de forma alguma. Ele estragou tudo, grande momento. Ele estragou tudo naquele grande momento. E ele abraçou a situação. Era tudo culpa dele, ele reconheceu isso. Agora, após isso, Pedro arrependeu-se. Arrepender-se significa dar a volta ou continuar no sentido oposto. Pedro fez exatamente isso, sendo que a próxima coisa que ouvimos de Pedro é ele com todos os outros discípulos. Ele não continuou no caminho da negação. Ele não se isolou da comunidade da fé. Ele retornou ao lugar de um seguidor ao invés de ficar com remorso na posição do fracasso.
Quando nós reconhecemos o nosso pecado e lamentamos sobre ele, nós podemos mudar o nosso pecado para que um verdadeiro arrependimento e a restauração aconteça. Deus sempre encontra o arrependimento com graça. Pedro foi restaurado pessoal e particularmente por Jesus. As Escrituras nos dizem que durante a ressurreição, uma das aparições de Jesus foi quando ele vem até Pedro de forma particular. Nós sabemos o testemunho de Pedro, incluindo a sua negação de Jesus. Ele é conhecido como um grande apóstolo e pilar da igreja primitiva. O fracasso não pode definir-nos. Se nós levamos isso a sério e reconhecermos, arrependemos-nos e recebemos a graça de Deus, nós podemos ser restaurados. Que você fique com a mensagem dessa reflexão de hoje. Que o fracasso não nos define nem determina o nosso futuro. Fique com isso, minha amiga, e não permita que nenhuma acusação, nenhum tropeço que você tenha vivido na vida venha determinar o seu futuro, o seu presente e o seu futuro. O fracasso, ele fica no passado. E a esperança, o arrependimento é no presente e a esperança de uma nova posição nos aguarda no futuro. Que Deus te abençoe. Leia o capítulo 26 de Mateus, onde está registrado esses episódios aqui que eu falei com você hoje. Um beijo e até amanhã.